Bom dia, Suzana. Bom dia, meu bem. Tudo jóia? Tô bem, graças a Deus. Que bom, bênção. Já ia falar, falei assim, cadê essas meninas? Cadê vocês? Já ia falar? Bom Eu dia, é, Milva. Fizeram de noite, Bom né? dia, Bom dia, Nil. bom dia. Já fizeram de noite, não quer vir pra cá, tá vendo só? Eu não fiz ontem à noite, por isso que eu entrei aqui. Bom dia, bom Oi. dia, bom dia, tá tudo bem? Ontem à noite eu estava atendendo uma pessoa bem no horário aqui, aí perdi o horário de entrar. Ixi, ontem nós fomos até mais de 8h30, um pouquinho. Foi bom, né? E foi bom, graças a Deus. Eu acordei 4 horas, depois fiquei preocupada de perder o horário, eu fiquei, Senhor, eu tenho que voltar a dormir. Aí E, fiquei quietinha, até dar umas 5 horas, e fui orando, pedindo a Deus, chamando o Senhor da guerra, meu general, para vir guerrear ao meu favor. Amém. Amém, meninas. Que bênção de Deus. Mais um dia aqui, mais um momento. E ontem eu pedi ao Senhor que Ele me lembrasse os grandes homens, né? Os grandes heróis da Bíblia, que usou a sua intuição. E eu fiquei ali com a cabeça a 1000 por hora, né? Nessa madrugada, falando com o Senhor. E Deus trouxe tanta coisa para mim falar, né? De lembrar, mas eu vou deixar para depois para falar para vocês, senão a gente prolonga muito, tá? Eu vou ler aqui, tem, né? Abrir. Eu sei que muitas já tiveram o seu devocional, muitas, né? Muitas já leram a palavra de Deus, mas eu amo a palavra, eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido a amar a palavra do Senhor, beijar esta palavra. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque nós temos a sua palavra. Salmo 33, verso 20 até o 22. Foi dado a ela, né, na palavra de Deus, autoridade sobre todo nome. Então, quando eu falo a palavra, quando eu declaro a palavra, eu aprendi, eu coloco, faço a postagem lá no grupo, eu nem sabia, eu nem era orientada. Eu não vim de uma geração assim. Eu vim de uma geração, não desmerecendo os nossos remanescentes, mulheres que não falavam pouco, declaravam pouco a palavra de Deus. Claro que a gente vai pelo lado da professora de sociologia, ela fala, estava começando a sociedade, mas não era isso. Não falava, e eu via muito, falava, era decretos do inferno, via demônio em tudo quanto é lugar, e eu não tive alguém que me discipulasse, e eu fui aprendendo a declarar na palavra. Eu penso que eu usei essa minha intuição, fui direcionada, usei a minha inteligência, minha intuição, recebi inspirações, Jesus fez e o Espírito aplicou, o Deus é Espírito Santo. E eu fui aprendendo a declarar a palavra, e até hoje eu passo para vocês, porque naquele momento, quando eu declaro a palavra, eu creio no sobrenatural que está fazendo, e no natural do meu cognitivo também. Então vamos lá? Senão eu começo a filosofar demais, né? Vamos lá. Nós nós pomos a nossa esperança em Deus. Ontem falou de esperança, né? Se falasse que eu tinha marcado, que eu ia falar a mesma coisa, mas não foi. É de Deus mesmo. É de Deus. Eu tenho sentido muito a necessidade de forma natural me alimentar e
nutrir as minhas emoções com a palavra esperança, com coisas que vai ativar, lembranças, coisas naturais que vai ativar a minha esperança e deixar o meu coração saudável, meu corpo saudável e amadurecer, né? Nutrir a minha fé também. Então é de Deus mesmo, é de Deus falar de esperança. E o salmista declara no Salmo 33, do 20 ao 22, ele fala: Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Então, que no dia de hoje, esse mês, né, que já está encerrando, que você entenda que o único que pode pôr alegria no seu coração e sustentar é o Deus Espírito Santo, pelo poder dele. E que você esteja sempre alegre hoje, receba a alegria do Senhor. Comece a ver o que Deus fez, o que Ele tem feito. Olha o verbo, o que Ele tem feito em nossas vidas. O que Ele tem nos cercado com o sobrenatural. Porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui hoje, né, meninas? Se não fosse Ele. Você se sinta segura por esse perdão, por esta graça. Se sinta a mulher mais segura do universo. Eu sou uma mulher que me sinto segura, completa em Cristo Jesus. Vamos orar? Suzane, nos abençoe com a oração para iniciar, por gentileza, meu filho. Querido Deus, eu te dou graça por mais essa manhã, Pai, de nós estamos reunidas para juntas aprendermos da Tua palavra. Eis-nos aqui, Pai, que se cumpra em nós a Tua vontade. Somos Tuas filhas, Pai, e nós acreditamos que o Senhor é a nossa esperança. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Um Deus tão grande, perfeito, magnífico, que se importa conosco, Pai. Como somos privilegiadas de poder dizermos que somos Suas filhas amadas, Pai. Que nós temos um Deus poderoso, um Deus tão grande, que tem todo o firmamento em Tuas mãos. E ainda assim se importa conosco, olha para a gente, quer nos abençoar, quer nos ver felizes, Pai. Então eu te dou graça. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui, Pai. Obrigado pela força que o Senhor tem dado, Pai querido, para Ivaneide, para Márcia, para estar aqui, Jesus, prontas, sendo usadas pelo Senhor para nos ensinar, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja aberta para receber do Senhor, meu Deus, e que a gente venha frutificar, meu Pai. Eu clamo ao Senhor nesta manhã, com muito amor, com muita gratidão, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias são as causas de não sermos, Pai querido, consumidas, meu Deus. Obrigada porque o Senhor nos fortalece. Obrigada porque a Tua palavra é a verdade em nossas vidas, Pai. Usa-nos, ó Deus, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos aprender do Senhor, somos Tuas filhas. Ah, Pai, nós somos imperfeitas pregando uma palavra perfeita, Pai. Que o Senhor venha colocar em nós cada dia mais o Espírito Santo. Que os Teus frutos, Pai querido, sejam em nossas vidas, Pai, que a gente proclame a Teu amor, o Teu favor, meu Pai. Para a glória e honra do Seu nome, eu te louvo e eu te agradeço por esta manhã tão linda que o Senhor reservou para nós. Eu te amo, Pai, e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória. Obrigada, obrigada. Somos imperfeitas, pregando, ensinando uma palavra perfeita, uma palavra que nos purifica, uma palavra que nos nutre, uma palavra que rega nossas raízes espirituais.
e uma palavra que também rega a nossa racionalidade, a nossa inteligência. Muito forte. Maravilhoso. Então, vamos falar hoje. Nós estamos aí já no quarto princípio. Maria educava seu filho para servir a sociedade, não para ser servido por ela. Mas eu escrevi algo, até coloquei lá nos meus stories. Não parecemos. Eu não quero parecer. Já falamos isso. Eu sempre declaro, eu sou. E assim vocês possam aprender, nós não parecemos. Somos mulheres. Ontem nós falamos de intuição. Somos mulheres que nutrem. Somos mulheres que nutrimos a nossa intuição. E o nosso raciocínio é alicerçado. É alicerçado com essa intuição. E assim nós promovemos inspirações. E estimulamos também a nossa criatividade. E tem mais. Estimulamos a perspicácia da nossa inteligência. Aí, quando nós vamos aprofundar, eu acho que dessa forma ficou claro com a intuição. Somos mulheres que nutrem sua intuição. Tem seu raciocínio alicerçado com essa intuição. E assim promovemos a inspiração, estimulamos a nossa criatividade, a perspicácia da nossa inteligência. Aí, quando você vai entender essa perspicácia, é entender algo com facilidade, é compreensão, é essência, é perceber. Não era olhar holístico que eu queria falar para vocês, é uma visão holística, é uma visão analítica, é um todo. Mas não desmerecendo a sua inteligência, sua racionalidade, sua inteligência relacional e não desprezando o espiritual. Então, era isso que eu queria fechar aqui. Eu acho que essa aqui ficou tão bom, né, Márcia? Essa aqui. Porque nós estamos precisando de pessoas que invistam mais em suas inspirações. Seja mais criativa, estimule essas fala assim, nossa, eu queria ser mais, eu queria ter uma inspiração, ser mais criativa, eu queria perceber as coisas mais rápido. E como falamos, compreender essa intuição é você ter uma compreensão que vai no seu profundo, na sua essência, de forma tão natural. Então, vamos lá? Hoje, quando nós falamos Maria educava seu filho para servir, eu nunca tinha visto nessa dimensão. Eu pensava que ele já veio aqui, né, como Deus, e sabia que era para servir. Aí Deus fez eu lembrar de algo, que eu estou ensinando para as crianças na igreja. A jovem Maria, mãe, ela era intuitiva porque ela precisava ensinar os valores principais da vida para Jesus. E Jesus, ele foi ensinado de forma natural a servir a sociedade. E nós vamos ver aqui que hoje não tem essa cultura. E ele inicia falando assim, muitos educadores, mas vamos para o universo da mamãe. Sempre eu vou falar mamãe, porque é o mês das mães, mas o Senhor tocou o meu coração, porque eu sei que tem mestre aqui, tem professores. Eu voltei, né, para a sala de aula no contexto religioso, e agora é diferente, é dos menores. Mas eu fui qualificada para dar aula para adolescentes na igreja. Mas o Senhor falou, vai cuidar das crianças para você alcançar as mamães. Então, eu preciso aprender isso aqui e passar isso para essas crianças. E vocês também. Assim como tem outras aqui, né? Mais a Bandilma, a Márcia, não sei se tem outra, tem a irmã Franz, né? E outras aí. Muitos educadores, aí eu vou incluir mamãe. E mamães, prepara seus filhos e alunos para que a sociedade os sirva. Maria
tinha uma meta superior, educava seu filho para servir a sociedade. Maria foi mais penetrante. Sonhava que seu filho fosse luz. Maria, a diferença é grande e as consequências dessa trajetória educacional são muitas. Você lembra que nós falamos muito sobre luz? Seja luz, mas não só para brilhar, para iluminar o caminho de outras pessoas. Aí nós vamos entender com profundidade em servir a sociedade. E eu lembrei que eu e Nilva estamos estudando catecismo de Tim Keller. Não é para ficar esnobando, não, gente. Tim Keller, Tim Keller. É um material, eu falo para o meu filho, é precioso esse livro. Eu vou tirar foto e mostrar para. Não que a gente quer ser metida, falar Tim Keller, Tozer, John Beverly. Não, é porque são homens que te inspira a usar o seu raciocínio de forma simples. Aleluia. Te mostra que você é inteligente, apresenta para você o poder, a eficácia do sobrenatural, da intervenção de Jesus e Jesus fazendo, o Espírito Santo aplicando, mas não desmerecendo o seu lado inteligente. Aí lá, né, nós vimos uma parte, eu e mais Emil, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Fala que quando nós pedimos tanto, eu até mandei um áudio ontem, tudo que a gente aprende, eu corro e mando para a Juliana. Ela, mãe, a gente vai querendo tanto algo, que é para nos servir primeiro. E aí me ouviu, eu falei, Nilva, olha aqui. Eu tenho que entender até quando eu estou pedindo uma benção para realizar algo, não é só para minha necessidade pessoal. Nós temos que entender de forma natural e do que Jesus fez, e nós seguimos ele, somos a cópia dele, que eu peço algo e falo, Senhor, é para servir primeiro é a sociedade. É para transbordar na vida do outro. Mas a gente vai sendo levado pela uma cultura que é eu primeiro, eu preciso, me dá. Vocês entenderam? Vamos aprofundar mais. Maria, né? A diferença, aí ela, voltando, né? Que ela desejava, né? Maria foi mais penetrante, sonhava que seu filho fosse luz. Aí eu trouxe a referência bíblica. Quem anda na luz precisa ser conduzido. Quem anda na luz precisa ser conduzido. Quem é luz tem compromisso social. Meu Deus. Como eu posso caminhar na graça, na espiritualidade, e não entender esse compromisso social? Ajudar os outros a caminharem. Arejar a inteligência de terceiros. Uau! Aí eu vejo, né, algumas falando aqui. Ivanete, olha o compromisso social. Eu passei por essa dificuldade. E eu quero sim ajudar o outro. Mostrar para ele por onde eu passei, aonde ele não vai errar no mesmo ponto que eu errei. Isso é ser luz. Aí algumas pessoas veem, eu não vou ensinar, não. Deixa ele passar pelo mesmo caminho que eu passei, eu errei, deixa ele errar também, bater a cabeça. Olha, aí, 1 João capítulo 1, verso 7 fala, você vive na luz? Não estou falando igual, tá na Bíblia, mas já tem a referência. Eu e vocês vivem na luz. E nós estamos na luz. Se eu vivo na luz, estamos na luz. E Jesus, ele veio, foi a luz deste mundo. Jesus era comprometido com o social. Ele ajudou os outros. Ainda ele arejou a inteligência do ser humano. Então, eu preciso compreender isso, esse comprometimento meu com a sociedade. Com aquele que não está usando a sua inteligência, a sua racionalidade. Eu estou aqui para arejar também a inteligência do outro, porque eu estou vivendo na luz. Eu vivo na luz, estou unida com Cristo. Tudo bem? O sábio judeu Simão, vocês lembram quando Jesus foi apresentado lá no templo? Porque como que Maria ia pensar assim, que ela ia educar Jesus para servir a sociedade, para ele ser luz? Ela nunca tinha ouvido isso até então.
Porque às vezes nós ouvimos algo, por isso que a gente tem que estar bem, não podemos estar distraído, igual falamos ontem, e não desmerecer as pessoas mais velhas. E o sábio judeu que estava lá no templo, quando ele viu que Jesus foi apresentado, está lá a referência em Lucas capítulo 2. Agora, nessa parte aqui, nós vamos trazer mais referência. Lucas capítulo 2, do 22 a 40. Lá tem uma declaração que ele diz, quando ele viu que Jesus, aquele era o Messias. Ele seria a luz para a humanidade. Então, aquilo ficou na memória de Maria. Ela não banalizou. Precisou do anjo vir falar com ela, foi um sábio, Simeão. As palavras de Simeão são proféticas e humanistas. Elas penetram como um raio na psique de Maria, iluminando seu processo intuitivo e suas metas educacionais. Aqui vai falar muito termos da psicologia, tá? Mas tá bem leve, né, Márcia? Não tá tão assim muito acadêmico, não. Tá tranquilo. Não. Então, vocês viram? O sábio judeu falou que Jesus, nós não sabemos quantos anos que ele tinha que ele foi apresentado no templo. Mas aquela palavra de sabedoria, né? Maria, ela deixou penetrar. Então, aquilo ela falou assim, ele é a luz para a humanidade? Então, ele vai iluminar o caminho de outras pessoas. Isso eu estou falando que a gente sabe que é isso, não precisa de espiritualizar. Eu vou ensinar para o menino Jesus os principais valores da vida, porque ele vai iluminar muitos caminhos e vai arejar a inteligência. Então, Maria compreendia que cada vez mais algo deslumbrante estava acontecendo. O quê? O projeto de Deus não era um projeto judeu, não era só para aquela sociedade. O que Deus tem para você, Suzana, para cada um aqui, para a Márcia, não é só para você e para sua família, não. É uma amplitude, é uma dimensão, um comprometimento com a sociedade. O projeto de Deus não era um projeto judeu, mas para toda a humanidade. Vamos aqui para outra parte? Compromisso em ser apaixonado pela humanidade. Eu nunca tinha estudado isso aqui, porque, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A cada princípios que nós estamos estudando a personalidade de Maria, a maior educadora da história, dentro de cada princípio, o tópico tem os subtópicos e destrinchando, né, de fala mais clara, o que alicerçou cada princípio. Porque às vezes fala assim, nossa, mas ela fala um primeiro princípio, já está no quarto princípio, mas parece que está trazendo mais princípios. A intenção é essa mesmo, que o Augusto Cury quer trazer. A intenção é essa, de trazer mais base bíblica, mais os reverendos, né? E o reverendo Augusto Nicodemos também, que eu leio com ele, e mais o Hernanes Dias. Sim, compromisso em ser apaixonado pela humanidade. Há muito tempo, Deus falou ao meu coração, Deus ama a humanidade e tem ciúme da humanidade. Deus tem um compromisso com a humanidade. E se pessoas não amam pessoas, é antissocial e não tem esse compromisso com a humanidade de cuidar do social, ele está fugindo do princípio de ser isso aqui, João 1, 1 João capítulo 1, verso 7. Eu estou vivendo na luz. Eu sou da luz. Eu sou cópia de Jesus. Eu tenho um Deus morando em mim, um Deus comprometido e apaixonado pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, né? Eu estou pondo isso na cabecinha das crianças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí nós podemos falar, né? Vamos parafrasear, viu, Deus, com todo respeito. Porque Deus teve um compromisso, foi apaixonado pela humanidade, que deu o seu único filho.
Deus, o Deus incompreensível que está fora dos parâmetros físicos, possui a sublime afetividade. Deus batalha pela humanidade e é apaixonado por ela. E depois ele fala: as mamães e os professores não devem educar os seus filhos para a função messiânica. Atenção, gostei disso aqui, que há muito tempo Deus tem falado ao meu coração. Nós não vamos pôr os nossos filhos e achar que eles são salvador do mundo. Não. Eles não veio aqui para salvar o mundo. Mas o princípio estabelecido aqui é fundamental e saudável. Deve educá-los, pelo menos para contribuir com a sociedade e para ajudá-la e protegê-la e preservá-la. Vocês concordam? Querem dizer alguma coisa? E há Eu muito tempo, acredito, pode falar. eu acredito que nós, né, como filhas de Deus, que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente precisa criar os nossos filhos para fazer diferença nessa geração. Porque eu lembro que a minha vontade, quando eu comecei a ter esse desejo de ser mãe, eu orava o Senhor e falava que eu quero, Senhor, ter um profeta entre as nações, porque o mundo está ruim. Então, cabe a nós, filhas de Deus, criarmos os nossos filhos para mudar essa geração. Então, assim, eu falo muito isso aqui na minha casa, sabe? Não sei se eu sou. Até me falem se eu estou certa ou não, mas eu inculco demais na cabeça do meu filho, quase todos os dias eu falo isso para ele. Falei, ó, você está aqui, você não é igual aos demais, você veio para mudar essa geração, você é um filho de Deus, você é um profeta, e assim, eu saio ministrando na vida dele. Às vezes eu fico assim, será que eu estou sendo dura demais, que eu estou cobrando, que eu estou, sei lá, colocando um encargo maior? Porque eu falo muito, eu falo assim, esse mundo está ruim. Então, esse mundo precisa de homens de valores, que pregam Jesus e que façam a diferença. Então, E a assim, gente gente, pode pode falar. falar. Não, Não, minha filha, pode. concluí, pode E falar. uma coisa que não foi me ensinada, e eu não conhecia esse material, e eu e a pastora Elisalva, há muito tempo, quando eu conheci, ela falou: para de achar que você tem uma função messiânica, que você quer ser Jesus Cristo de todo mundo. E os nossos filhos têm que ser educados assim. Senão nossos filhos vai, mamãe, vai começar a envolver emocionalmente, vai querer achar que ele é Jesus, que ele tem que salvar alguém. E aí ele vai lá dentro, vamos dizer, igual a pastora falava isso, ele vai os nossos filhos, que nossos filhos são muito isso, né? Eles têm de, quando é amigo, eu acho que é essa geração. Só que nós somos educados e nós levamos esse peso, e às vezes nós queremos levar essa função messiânica. E aqui ele deixou bem claro, não é para salvar o mundo. E se a gente tem que orientar essa geração também, porque a pastora Elisalva, a gente uma vez estava chegando em conclusão, há 5 anos atrás, eu quero ter uma função messiânica, e eu vou lá, quero salvar o outro, não sei que tipo de inferno que ele está vivendo, eu tenho que só ajudá-lo. Igual ele está falando, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que protegê-lo, eu tenho que preservá-lo. Eu tenho que falar de intuição, tenho que falar, você é inteligente. Aí eu vou para lá achando que eu tenho essa função messiânica de salvar, eu vou salvar o mundo, salvar as pessoas. Aí é perigoso eu ficar lá, sobrecarregada. Ou quando você joga terra em cima da pessoa e enterra ela viva, eu esqueci esse nome. Você pode ficar lá. Essa não é a nossa função, e nós temos que deixar isso bem claro para nossos filhos. Falar, ó, não, ó, pare aí. Você não é Jesus Cristo. Não é essa função. Isso que você está fazendo é necessário. É necessário fazer isso. E acaba que, Validar essa fala sua, Suzana. Pode falar, Márcia. falo assim, e acaba que é, eles crescem assim. Quando você, na verdade, eles absorvem muito o nosso comportamento.
eu digo aqui que os meus meninos, eles absorveram muito de mim, essa questão de querer pegar todo o sofrimento do mundo e pôr nas costas, porque eu tenho isso. Se alguém me conta alguma coisa, aí eu sofro por aquela pessoa e quero fazer tudo para poder ajudar, e às vezes eu acabo sacrificando até mesmo os que precisam de cuidado para estar cuidando do outro, sabe? Eu não tinha essa gestão emocional de diferenciar, de saber como cuidar daquela pessoa sem interferir nos relacionamentos aqui. Meu bem também não tinha, e a gente fez muito isso, sabe? Nós chegamos até a colocar pessoas aqui dentro de casa para poder cuidar deles, e isso, nossos filhos cresceram vendo isso. Então, o caráter deles foram formados dessa maneira, pegar o sofrimento de todo mundo. Só que chega um momento que eles ficam tão cansados, que não aguenta, não dá conta, né? A carga emocional é muito grande. Então, eu coloco aqui agora, o meu filho, ele está sendo professor para as crianças, né? Do sexto ao nono ano. Então, nós temos muito alunos atípicos juntos na sala por conta da inclusão. E aí, o que que acontece? Vem uma carga emocional muito grande, porque ele quer cuidar de todo mundo, quer ajudar todo mundo, e o sistema educacional não dá base, não dá suporte para os professores cuidar dessas crianças. Então, acaba que os Ele tem professores. que ajudar, né? Ele tem que ajudar, proteger e preservar. E aí, só que acaba que é, enche a mente desses novos professores, porque os novos são todos da idade do meu menino e estão começando agora em uma situação difícil de lidar. Então eles ficam cansados mentalmente, sabe? E aí E já você sabe por que que eles cansam mentalmente, minha querida professora Márcia? Porque eles colocam essa função messiânica neles, né, Suzana? Quantos professores que arrisca? Aí ele começa a confundir o compromisso social dele. E assim somos nós, como mulheres na fé, no nosso trabalho, na nossa família. A gente coloca essa função e não foi isso que Deus colocou. Não é nossa essa função. A nossa função é apenas ajudar. Você ajudou? A graça vai lá, estende a mão. Já ajudou, você deu comida, você deu roupa, você teve uma visão panorama, panorama. panorâmica. Você teve uma visão analítica, você olhou o todo o que está acontecendo, você teve uma visão holística, né? Holística é o todo. Você usou sua intuição, aí você protegeu, mostrou para aquela pessoa ela se sentir segura, protegida, e você preservou também, preservou aquela pessoa, de não expor ela, você preservou, ainda você areja a inteligência daquela pessoa, mas não deixe jamais você chegar numa função de, chegou minha salvadora, função messiânica, não é isso. Verdade. Eu tive que aprender. A minha pastora, ela chegou em mim uma vez e falou assim: filha, você precisa amar como você ama a si mesmo e não mais do que você. Você está amando as pessoas mais do que você, e não é certo dessa forma. Você tem que amar como você se ama. Então, primeiro eu tenho que me cuidar para poder conseguir cuidar de outras pessoas, porque senão não Verdade. basta. E meus meninos, eles cresceram vendo essa forma, sabe? A gente ama mais os de fora, assim, do que nós mesmos, sabe? Então a gente precisa sim ter esse cuidado de E, não ó, ocupar o lugar de não Jesus mesmo. Não, você não tem função messiânica. Fala, meu filho, você é o profeta na terra, você é para ajudar, você é para. É o que nós aprendemos também. Meu filho, você vai contar a história de Deus, vai ajudar muito a sociedade, a humanidade, os jovens. Meu filho, você vai declarar quem é Deus. Isso vai protegê-los. Eles vão descobrir quem são eles de forma natural, quem são eles espiritual, a sua identidade.
você vai apontar o caminho, isso é preservar, você vai apontar o caminho que leva a Deus, mas não é função messiânica. Aí ela fala aqui, ele fala, a educação mais inteligente é a que gera compromisso social. E eu não tive essa cultura. Eu sei que a minha mãe falava muito de principais valores, mas ficava muito superficial. Aí ele fala, a mais insana é a que gera parasitas sociais. Por mais longa que seja a nossa vida aqui, ela é como respingos do tempo, na perspectiva da eternidade. Refletir sobre a temporalidade e a fragilidade da vida humana. Nós temos que refletir sobre isso. Deveria nos dar um choque de lucidez intelectual e nos estimular a estabelecer metas humanísticas. É o compromisso e ser apaixonada com a humanidade, compromisso social. Aí lá logo à frente ele fala sim. Mas falo da educação básica coletiva. As crianças raramente são educadas para ter compromisso com a espécie humana. Meu Deus. Para amá-la ardentemente, independentemente da cultura, religião ou língua. Os principais educadores, né, educacionais, os princípios educacionais usados por Maria não são observados. E a gente, novamente eu falo, a gente olha para Maria, espiritualiza Maria. Hoje nós temos essa cultura, não estamos banalizando, mas a gente começa a espiritualizar tanto as pessoas que esquecemos dessa educação básica coletiva, de ter o que eu falei ontem? De olhar a pessoa multifocalmente, né? Olhar que ela tem mais habilidade, que ela é capaz, que ela, se olhar ela além do QI, além de tudo que o seu olhar natural vê. Olha só, semana passada eu falei sobre isso aqui com as crianças na sala de aula. Eu falei sobre honrar a pessoa, independentemente da cultura, da religião, da língua, da etnia, da cor. É isso que Deus deseja, porque foi isso que Jesus fez. E foi o que Deus também fez. Jesus não veio para um grupo seleto, só para um grupinho fechado de judeu. Ele não trouxe salvação só para um grupo. Não é o meu pai, é o Pai Nosso. Ele não falou de religião ali. Nós já estudamos sobre o Pai Nosso. Então, quando nós falamos de uma educação básica coletiva que tem que ser falado isso dentro de igreja também, é para que a gente tenha compromisso com o ser humano. Olha, Márcia, vou pegar a Márcia como referência. Márcia, eu falo isso aqui com meu esposo, independentemente da minha fé, que é propagada, e a sua, que ele é espírita, eu tenho que respeitar ele como ser humano. Foi Deus que falou isso comigo sem eu estudar. E ele tem que me respeitar como ser humano. Eu tenho que saber que o meu direito termina quando o dele começa, e vocês sabem dessa. E às vezes as pessoas sabem e esquecem. Por isso nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, não cansar de repetir o óbvio, as mesmas coisas, que para nossa segurança. Olha, eu gostaria que vocês. Só falta ele estar falando assim, parafraseando, e Deus também. Falando assim, eu quero que vocês tenham um compromisso com a espécie humana. Valorize o ser humano, não olhe para ele e vê qual a fé que ele está propagando, qual a cultura que ele leva, quais os costumes que ele tem, se é uma outra religião, que nem tudo que nós pensamos nós devemos falar. Nós temos que apresentar como Paulo fez. Tinha um lugar lá que era de um Deus desconhecido, tinha vários altares, né? Pensa como que aquele homem foi sagaz, esperto, foi intuitivo. Eu vou apresentar para vocês esse altar aí desse Deus desconhecido. Vou apresentar para vocês quem é esse Deus. Eu já sentei na mesa de mulheres espíritas. Respeitei elas. Não criei estigmas sobre elas. Deixei elas falarem de tudo o que elas acreditavam. Comecei a contar a minha história e comecei a trazer os heróis da Bíblia. Elas ficaram.
Falou, traz a... Não, para mim vai descer. Traz a Neide de novo, a gente quer falar mais. Me conhece como Neide. Então, eu olhei para aquelas mulheres, não olhei pela cultura delas, não olhei pela bandeira da religião, nem com outra língua, ou dialeto, ou vocabulário que elas falavam, né? O que eu tinha que ter ali, o que Deus está desejando nos chamar hoje, para nós usar a nossa racionalidade, a nossa inteligência e ter uma educação básica coletiva e ter um compromisso com a espécie humana, eu tenho um compromisso com a Márcia, o ser humano. Ah, eu vou ter compromisso que a Márcia propaga a mesma fé minha, então nós duas nós duas nos completamos. Não é isso, né, Suzana? Vocês concordam com o que eu estou falando? Fechou aqui. Estamos produzindo milhões de pessoas falsamente sociáveis. Isso é verdade. Concordo. Porque muitas pessoas que mostram sociável, elas não gostam de pessoas. E aqui logo à frente ele vai trazer isso. Não gosta. Se não concordar, agora essa eu gostei, presta atenção. Aqui está falando o que eu disse. Eu mais a Márcia. Nossa, eu e a Márcia, nós combinamos, porque nós professamos a mesma fé. Ai, a Márcia, esta mulher, eu começo... Só porque a Márcia confessa, né, professa a mesma fé, nós pensamos igual, nós temos tanta coisa em comum, né? Nós temos coisas em comum, a palavra de Deus, a vida eterna, salvação em Jesus Cristo. Aí aquilo ali tá bom. Aí vem a Suzana. É de outra fé, é de outra religião. Eu já não, eu desvencilho, eu não valorizo e não compreendo o que Deus está falando, o meu compromisso com a Suzana. Como Deus tem ciúme da Suzana, porque ela é um ser humano. E eu quero, às vezes, eu quero estar acima de Deus, não quero ter compromisso com a Suzana, porque ela é de outra religião, de outra cultura. Aí olha o que ele fala. Se não concordamos com alguém na área científica, política ou espiritual, devemos colocar sem medo e sem pressão novas ideias e deixar que os outros a julguem e façam suas escolhas. Quem não dá o direito dos outros discordarem de suas ideias é intelectualmente infantil, ainda que seja um destacado intelectual. Aí vem uma parte que eu amo. Está lá em Lucas, não, é em João capítulo 6, do 67 ao 68. Essa eu gostei. Você lembra que Jesus começou a falar no meio da multidão e a multidão foi dispersando, né? Foi saindo e deixando Jesus lá como se fosse falando sozinho? O que Jesus falou para os demais discípulos? Olha aqui. Jesus era uma pessoa de convicção sólidas. Certa vez, os discípulos foram chocados com as suas ideias. Eu não vou ler tudo o texto, né, que vocês lembraram lá o que Jesus estava falando. Eu esqueci qual era o tema do sermão de Jesus. Aí os discípulos ficaram muito perturbados, né? E Jesus não teve dúvida e deu liberdade para eles partirem. Vocês querem ir com eles? Podem ir. Vocês lembram disso? Estou parafraseando. É lindo, gente, é lindo. Esse discurso. Ele espiritualizou alguma coisa aqui, Suzana? Jesus, na hora que falou isso? Vocês querem ir? Vocês querem seguir eles? Aí ele falou, Jesus, olha a liberdade que você dá. Quando eu dou essa liberdade da pessoa discordar de mim, da pessoa falar o que ela acha, da fé, da religião dela, isso é um respeito, é um compromisso com a humanidade. Aí ele vai e volta. Viu, Emilva, Renata, Raunita? Ele vai sentir agradável, você vai ser uma sombra agradável. Ele vai voltar para sua sombra. Aí ele falou assim, Jesus deu uma liberdade para ele. Vocês querem me abandonar? Pode ir. Eu tenho as minhas convicções sólidas. E ele falou, Jesus, aleluia, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O compromisso com a humanidade é saber que aonde você chegar, você vai arejar a inteligência das pessoas, você vai deixar o pastor Luiz fala muito isso, deixa as pessoas falar, eu também tenho liberdade, deixar as minhas considerações, mas
é entender aqui o que Jesus deixou de exemplo em João capítulo 6, se eu não me engano, João capítulo 6, verso do 67 ao 68. Vamos ter nossas convicções sólidas? Vamos liberar as pessoas, elas vão voltar. Ou vão falar para você, igual falou para Jesus, Márcia, eu gosto tanto de ficar aqui com você. Suas palavras arejam a minha inteligência. Suas palavras iluminam o meu caminho escuro, que eu não consigo ver esse caminho que me leva a Deus. Me faz ser mais inspirado, me faz ser mais segura nesse perdão que esse Deus, através de Jesus, e elas voltam. E mas hoje o que está acontecendo, mulheres, mamães? Isso até nos nossos filhos. Eles vão e não querem. Nossa, vem minha mãe. Minha mãe fez isso aqui demais, não quero expor minha mãe. Nossa, quando minha mãe começava a pregar. E nós, como igreja hoje, tem pessoas que estão correndo. Eu gosto quando eu chego na academia e vejo os meninos lá da Umbanda. Nossa, eu deixo eles falar e eu falo. E eles gostam de conversar comigo. Não que eu sou melhor do que ninguém. Porque eu acho que nós já sofremos tanto preconceito, tanto abuso, tanto peso. Eu quero que eles aproximem de mim. Porque hoje eu tenho convicção sólida, vocês têm. Eu quero que eles vão, seja livre, que eles voltem também. 5 foi o que Jesus falou lá, correndo. Individualismo, agora, dentro desse princípio que Maria usou, né, para que Jesus servisse o mundo, aí o autor quer trabalhar também, falar conosco aqui, para clarear a nossa mente. O que é individualidade e individualismo? Nos dias atuais, muitos jovens perderam a sua identidade. São massificados no seu jeito de andar, de reagir, de fazer igual a turma faz, ou a galera, né? Um grupinho. Só veste aquilo que os colegas aprovam, ou que tem o Instagram, as redes sociais mostrando a modismo, né? Isso aqui vai bombar, né? Podemos dizer isso. Falta-lhes individualidade. 8:02. Então, tem mais uns 10 minutinhos. Vamos terminar 8:15, né? Acelerar. Falta-lhe individualidade e sobra individualismo. A diferença entre individualidade e individualismo é gritante. Aqui é a definição. A individualidade preserva o eu e alicerça a estrutura da personalidade. Consolida a nossa maneira de ser e pensar. Enxergar o mundo em nós mesmos. Individualidade. Desenvolvendo a individualidade, os jovens têm mais chance de ter compromisso com a sociedade. O individualismo, por sua vez, é uma característica doentia da personalidade. O individualista não são prestativos, pouco se importa com a sociedade ou com os dramas. Eu fecho aqui. E como foi o grupo? Eu fecho aqui nessa parte do individualismo. Como foi o grupo que Jesus escolheu? Os discípulos. Aqui fala, Jesus chamou os piores jovens de sua época, a pior classe social, para fazer parte, né? Ele só chamou os improváveis. Pois é. Aí mostra aqui, Meu Deus. fala que eles eram muito impulsivos. Os discípulos que ele chamou não eram intuitivos. Os discípulos que Jesus chamou não eram intuitivos. Porque quando Jesus começa a fazer perguntas para os seus discípulos, Jesus está ali falando, seja intuitivo, pense e depois vocês refletem para me responder. E nós vimos isso na Bíblia na série que eles escavaram, né, para fazer a série no The Chosen, né, The Chosen, que eles mostram com mais detalhe. Então, o Senhor está falando hoje com nós como igreja. Às vezes, nós não queremos dar valor o
o intuitivo, a intuição, porque espiritualizamos e acho que você está desvencilhando do trilhar de caminhar pela graça, do cristianismo, ou é uma superstição que nós já falamos que não é. E Deus estava pedindo que os discípulos fossem mais intuitivos, que eles olhassem, né? Que eles pudessem interiorizar mais, mas ele só sabia reagir. Aí mostra João, que foi chamado filho do fogo, que ele queria tocar fogo no povo, que não queria seguir Jesus. Aí mostra que como que eles eram de reagir primeiro. E Deus tem me corrigido, fala, ó, você está reagindo muito, o seu natural reagir, você não está sendo intuitiva. E muitos estão se espiritualizando muito e começam a reagir sem pensar. É isso que nós falamos aqui. Saber interiorizar é a inteligência relacional e emocional. Aí ele fala: brilhe a vossa luz diante dos homens. Ah, esse aqui do texto bíblico que fala que João queria que tocasse fogo em todos, né? Que ele não despertava sua intuição, mas sim ele reagia rápido. Está em Lucas, capítulo 9, dos 51 e 55. Agora, Ivaneide, em Deus pensar que o fala, João era o mais amoroso, hein? foi que ele É o fala aqui, ó, discípulo que ama, João era discípulo do considerado amor. o mais dócil. Queria Uau! queimar a cidade porque não estava ouvindo Jesus. Pois é, As temos que bobices. tomar muito cuidado. Por Já isso que pensou ela se não fala, amar? por isso que o autor fala aqui, ó, que as pessoas, às vezes, têm uma falsa, que ele falou aqui, falsamente sociáveis. Às vezes é isso. E na hora a gente mostra meiguice, calma, serenidade, mas depois a gente começa a agir, a gente reage, né, em vez de pensar. E ele deixa bem claro. Já pensou se Jesus vivesse apenas para a sociedade da Galileia? Como seria? Era muito egoísmo, né? Falta de comprometimento, se fosse assim, né? Comprometimento com a humanidade. Aí ele traz aqui, vou tentar terminar rapidinho aqui. Ele traz: brilha a vossa luz diante dos homens. Quando eu entendo de compromisso com a humanidade, com a valorização do ser humano, algumas pessoas pegam esse brilha sua luz e também espiritualiza demais. E esquece das ações humanistas, do social. Aí ele fala: brilhar diante do homem é com as suas boas obras, é ajudar o seu amigo, é cuidar das crianças carentes, é proteger, é aliviar os que de alguma forma têm necessidade. E foi isso que Maria, de forma natural, intuitiva, ensinou os principais valores para Jesus. Senão Jesus não ia se importar naquela festa de casamento, não. E Jesus tinha uma vida sociável. E social, né? Social. É isso que nós temos que compreender na nossa posição hoje. Então, brilhe é para iluminar o caminho do outro. Luz precisa resplandecer. Não é só no meu contexto religioso, na minha atmosfera, na minha ambiência religiosa, só entre o nosso grupinho aqui. Não é isso, não. Eu tenho que resplandecer no compromisso social, na valorização do ser humano, de ajudar, de preservá-lo, né? De tudo que nós já falamos aqui. Muitos fazem boas ações para serem vistos. E Deus falou, Deus escreveu, né? Jesus disse que a sua mão esquerda, o que a sua mão esquerda faz, a direita não deve saber. E hoje é o que mais nós vimos no Instagram, nas redes sociais, né? O pacto social deveria ser desprendido de interesses. Quando fala que, voltando à referência bíblica, de brilhar, a luz que precisa resplandecer, e nós temos que ter o cuidado disso, está lá em Mateus, capítulo 5, verso 16. Porque aqui nós, muitos cristãos, eles querem resplandecer como se fosse figurinha famosa. E aqui o cuidado. Olha, o pacto social deveria ser desprendido de interesse. Aí ele fala do egoísmo, que nós somos egoístas até quando somos bons. Porque se você é bom naquele momento, você teve um compromisso, né, com aquela pessoa,
Aí, se aquela pessoa ela não retribui ou ela faz alguma coisa, na hora você lembra: "Ai, que é isso? Que eu fiz para essa pessoa? Eu ajudei, preservei, tá, por que ela tá me tratando assim?" Vocês lembram da a isca de Satanás, a ofensa, né? Então isso também nós temos que trabalhar com esse egoísmo que até quando nós somos bons, nós somos egoístas. Nós queremos bem sutilmente uma honra, uma consideração. Jesus não queria discípulos individualistas, mas empreendedores capazes de influenciar a sociedade, não pelo poder, mas pela solitude. Olha essa. Deus deseja, Rosas, mulheres inteligentes, mulheres intuitivas, que você venha influenciar a sociedade pelo seu momento de solitude, amabilidade, afabilidade, enfim, pelo compromisso social, que a sensibilidade, que sensibilidade tinha esse homem, Jesus, porque ele teve Maria, essa mulher humilde, sensível, mulher cuidadosa, que ela foi lá visitar a prima Isabel, não teve nada espiritual, ela foi intuitiva e foi lá amparar a sua prima, cuidar, ver o que ela precisava. Momento algum ela se intimidou porque ela já estava grávida, ou espiritualizou demais, ou achou que ia sofrer retaliações. Compromisso acaba assim com o vírus da inveja. Quem tem compromisso social e ganha dinheiro, então, quem tem compromisso social e ganha dinheiro com mais prazer e usa muito mais, né? E usa com muito mais sentido. Vale a pena batalhar, crescer, expandir os negócios, ampliar horizontes, mas sempre carregar o paladar da individualidade e não do individualismo. Aqui ele está falando de uma empresa, nós que somos empreendedoras, quando você começar a ganhar, ter sucesso, e você não esquecer desse compromisso social, você vai ver que vai ter mais. Lembrei. Ontem a menina deu o depoimento da Ambrô, aquela bichinha toda doidinha, você já viu a empreendedora daqui de Goiânia? A mocinha novinha, vocês vê, vai no Instagram dela. Gente, eu fiquei tocada. Ela disse que ficou desligada de empresa, faturamento, esses dias ela sumiu. E o depoimento dela é isso aqui, ó. Ela já está entendendo esse comprometimento, esse prazer, está fazendo sentido porque ela é empreendedora. Porque tem outras pessoas, ela está inspirando outras pessoas. Aí fala que ela falou também no depoimento dela assim, vai valer a pena quando nós entendemos esse compromisso social, agora de forma também natural nos nossos negócios, vai valer a pena batalhar, Emilva, Márcia, falar com a Débora, crescer, expandir o negócio, ampliar o horizonte. Aí você vai carregar o paladar de individualidade e não de individualismo. E fecha que agora os discípulos de Jesus precisavam se vacinar contra o vírus da inveja e do egocentrismo. E vocês lembram que sempre Jesus estava chamando eles para refletir. E foi quando Pedro ficou furioso que Jesus estava fazendo tantos milagres, curando tanta gente, e eles lá, nós aqui, os 12, nós estamos com problema, Jesus. Nós estamos com escassez. Eu estou doente. Tem uma área na minha vida que é infértil, né? E eles precisavam, né, combater inveja, egocentrismo, achar que Jesus era só para eles, né? Então, o invejoso, o egocêntrico, não sabe trabalhar em equipe, não sabe estimular a inteligência dos seus colegas e nem dividir responsabilidade. Compromisso com a paz, terminando aqui. Quando eu entendo o que Maria passa para Jesus, essa serenidade, essa forma dela conduzir suas emoções, aí Jesus vem e fala: felizes os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Se eu não estou contribuindo para a paz, jamais eu posso levar esse título de filho de Deus. E nós temos que falar isso com essas pessoas, como diz aqui o autor fala, seres humanos belicosos,
que fomenta intrigas, que promove guerras, armas futricas, torce o circo para pegar fogo, coloca combustível nos atritos sociais, fake news da vida, ficar disseminando, né, ou disseminando lá coisas que isso não é para nós. Pode ser chamado filho de Deus qualquer coisa, mas não essas pessoas. Para ser chamado de filho de Deus, a condição básica e essencial é ter compromisso social e pacificar. Meu Deus. Felizes são os pacificadores, os que aplacam a ira, os que mostram o outro lado e abrandam os ânimos. Felizes são os que procuram vidas dilaceradas, corações partidos, almas feridas, para que de algum modo possa aliviá-las. Feliz os que resolvem contendas, promove união, abraça, chora junto e apoia quando todo mundo saiu de cena. Estes ganham status de ser chamado filhos do autor da existência. Se eu estou dentro disso aqui, eu posso ser chamada filha de Deus. Mas se eu não sou pacificadora, eu não estou contribuindo para a paz, eu não posso ser chamada filha de Deus. O menino Jesus cresceu com uma consciência social espantosa. De fato, ele se tornou luz numa noite escura. Compromisso com o amor próximo. Terminou aqui agora. Compromisso com o amor próximo. Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo. Nós já falamos isso na manhã de conexão, que é o segundo relacionamento que o apóstolo Paulo escreveu na carta de Romanos. Ao analisar a dimensão dessa frase, amar o próximo como a si mesmo, o Augusto Cury, o cientista, diz: eu fico estarrecido. Ela é a vital construção da autoestima. Vocês tinham visto nesse ângulo? Tanto que é maravilhoso. É vital construir a autoestima para amar. Jesus estava falando aqui, ó, ama o próximo como a ti mesmo. Para aí, Márcia, Rosas. Constrói sua autoestima para depois você amar. Se ame. Olhe para você com graça. Se conheça. Interiorize. Se valorize. Você é um ser inteligente, racional. Mas quem tem um caso de amor com a própria vida na atualidade? Engraçado. Nesses últimos dias, eu não sei se vocês estão sentindo isso, eu estou valorizando mais a minha vida. Eu estou tendo um caso de amor com a minha vida. Aí isso enaltece a nossa espiritualidade. E o autor da vida nos visitou hoje, nós estamos aqui hoje porque ele nos visitou com o dom da vida e algumas pessoas deixaram de valorizar, ser apaixonado, né? Ser apaixonado pela própria vida. Hoje poucas pessoas. O modo adequado de amar é começar a valorizar a vida, considerá-la, enxergá-la, descobri-la. Para Jesus, a vida era uma obra-prima do seu Pai. Terminou o tempo, acabou. Então, quando você ouvir essa palavra, amar o próximo como a ti mesmo, é um compromisso de amar o próximo, está dentro de uns princípios que Maria também usou com ela mesma. Eu vi a bomba. É para você entender que Jesus só está faltando te sacudir. Inteligente, mulher inteligente, mulher intuitiva. Ele está falando, escuta aqui, Márcia, Rosas. É para vocês construir a autoestima de vocês. Se ame primeiro. Ame a vida que eu dei para você. Ele nos deu vida. Tudo que se diz a respeito de vida e piedade, ele nos deu uma vida eterna. Mas ele deu essa vida para você amar. Porque aqui constrói a eternidade. E muitas pessoas não valorizam essa vida. E esses últimos dias, olha, demorou tanto. Não demore, minha. Vocês são mais novas do que eu. Demorou tanto para mim valorizar e amar a minha vida. Demorou tanto para mim construir a minha autoestima, que eu sou mulher inteligente, que eu sou bonita, que eu não me sinto gorda, feia. Demorou demais. Então Deus está me usando, como usou a fala da Renata, né?
Deus está me usando que eu falo as minhas experiências, e não foram, algumas não foram nem confortáveis, para que vocês não trilhem nesse caminho, que vocês amem essa vida, que Ele te deu vida sim, e vida eterna. Amém. Muito obrigada, meninas. É com você, Márcia. Desculpa, minha desculpa que atrasa um pouquinho, viu? Mas Deus tem que me dar muita saúde, que eu vou falando, dá vontade de ficar aqui, ó, a manhã toda. Ai, glória a Deus, tá muito gostoso mesmo, pena que a gente precisa parar, né? Não precisa. É. Mas é muito bom estar com vocês, aprendendo, nos sentando à mesa. Isso tem feito muita diferença em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, lembrando daquelas que não puderam participar, aquelas que já têm um tempo que não entram, não estão tendo força, né? Ou não estão conseguindo mesmo, né? Por conta de trabalho, essas coisas assim. Vamos estar abençoando, né? Em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa manhã gloriosa. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela vida da Ivaneide, pela vida da Suzana, da Emilva. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Renata Maria, meu Deus querido, da Raunita, que tiraram esse tempo, Senhor, para meditar na Sua palavra, para aprendermos mais. Obrigada, Senhor Jesus, por ter esse privilégio, Pai. Esse privilégio de nos sentar à mesa contigo e saborear, Senhor, desse alimento, Pai. Que realmente nós possamos, Senhor, ser como Maria, que nós possamos ser, meu Pai querido, Sim, aquela que agrega, aquela sim, que multiplica, meu Deus, aquela que soma, Pai. Oh, Deus querido, nós não queremos ser aquela que afasta, Pai, mas sim, queremos Jesus. ser aquela que tenha palavras agradáveis, atitudes agradáveis, Senhor. Sim, Em Jesus, nome de preserva nós. Jesus Cristo, ó Pai. Sim, Ensina-nos a idoneidade, Pai. sim, Ensina-nos, ó Deus. Pai, a Sim, ser Jesus. mulheres, Pai querido, mulheres do reino, Senhor, mulheres Sim, Jesus. educadoras, ó Pai, a educação do Eu Espírito, quero. Pai, em nome de Aleluia. Jesus, que os nossos filhos possam ver em nós esse abrigo, que os amigos dos nossos filhos possam ver em nós abrigo, Pai. E assim, Sim, Senhor Jesus, possamos, ó Pai, influenciar mais vidas, é influenciar verdade. mais mães a ser diferentes, a ser Sim. como Maria, Pai, em nome de Jesus. Em Aleluia. nome de Jesus, te Amém. exaltamos, te bendizemos, Glória. te Aleluia. glorificamos, ó Pai, para a sua glória, meu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, te adoramos, Pai. Amém, Jesus, glória a Deus. Meninas, eu É, preciso só uma frase aqui, Márcia, para vocês lembrar. Deus resgatou o nosso valor lá na cruz, não só espiritual. Jesus resgatou o nosso valor não só espiritual. E ele falou comigo, eu lembrei agora essa noite, ele resgatou o nosso valor não só espiritual, ele resgatou o nosso valor como ser humano. Por isso que ele fala, eu lembro da Márcia, a Renata, não sei se ela lembra disso, eu falei isso com a Cris, se deu valor. Houve um resgate do nosso valor espiritual e para a nossa condição natural. Então, se dê valor nesses estudos, né? E que Deus já falou conosco, se dê valor da sua inteligência, da sua racionalidade. Era isso, não? Fugiu e vai ficar gravado, né? Pode falar, Márcia. eu só queria compartilhar com vocês algo rapidinho que eu lembrei. Nós estamos no Maio Laranja, né? Estamos combatendo o abuso infantil. E ontem eu entrei na live de uma amiga que ela trabalha nisso. Ela tem o canal no YouTube Diversão em Letras e ela trabalha justamente com crianças. Ela é psicóloga e ela está na linha de frente lá no Rio Grande do Sul, porque ela mora lá e então ela está no combate àqueles abusos, né? Durante a tragédia, ela está cuidando das crianças lá. E durante a live,
eu coloquei, comentei com ela sobre as crianças surdas, né, que estão sendo abusadas e não tem como se defender, né? E aí ela não reconheceu minha foto, e aí ela não reconheceu que era eu que estava falando com ela. Aí ela falou: gente, pois é, a gente tem um vídeo no YouTube que uma amiga minha interpretou em Libras, e eu fiquei muito feliz porque nós chegamos em uma escola e não tinha, lá na escola não tinha quem interpretasse. E aí ela mostrou o meu vídeo para essa criança, e depois que ela mostrou o vídeo, a criança denunciou o abuso. Então, assim, eu fiquei feliz, né? E que nós possamos estar inculcando na mente das nossas crianças que o corpo delas é sagrado, que não pode deixar, né, ninguém invadir a privacidade, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber que foi um trabalho bem simples que eu fiz, já tem 3 anos que eu gravei. E o interessante é que ontem eu lembrei desse vídeo, falei, gente, porque ele tinha sido no outro canal que eu perdi. Falei, gente, eu vou colocar esse vídeo nesse novo canal. Aí, quando eu entrei na live à noite, a gente falou sobre isso, e aí eu tive a confirmação, então eu coloquei ontem à noite. Aí quem quiser assistir, tem alguns sinais. Quem está na Libras, né? É bom que relembra alguns sinais, tá? Então é isso. Deus abençoe vocês e vamos combater, ajudar nossos filhos a se protegerem. Amém? Vamos falar mais, né? Levar isso também para dentro da igreja, né? Eu tô na salinha, eu vou começar a falar isso com as crianças também, Precisa, tá? bom? Então Deus abençoe. Foi muito bom, foi maravilhoso. Um abraço. Ai, muito bom. Ore por mim, hein? Vocês continuam orando para essa cabecinha ficar boa. Amém. Vamos continuar orando. Amém. Até mais, meninas.